contar a história, né, dos Estados Unidos da América. E do lado do Vence, porra, automaticamente ele já é extraído e você tem um cara posturado, pega ele pelo paletó, tira ele rapidamente, ele tá... Ambos estão na extremidade, perto das saídas, né? Mas, enfim, né? Teve o primeiro episódio, que é o da orelha, né? Que, porra, acho que ali, porra, é difícil acreditar que é uma simulação. Porra, preciso na orelha no momento exato que ele vira a cabeça. Acho que ninguém assumiria esse risco. Mas são 3 atentados. Eu fiz uma longa introdução aqui, sobretudo em cima desse último, né? E muita gente acredita a força do Trump justamente por esses atentados. Nós estamos aqui provavelmente 2 horas de papo e o cenário é um cenário pessimista em relação ao Trump. O senhor analisou aqui. Tem muita gente aí que faz a leitura otimista em relação ao Trump, que tá assistindo esse papo falando, calma aí, pô. Xi Jinping, pô, é o dominador do mundo, o Putin é o dominador do mundo atual e o Trump é o banana, pô. O Trump, tudo que o Trump tá fazendo tá errado, o Trump é fraco. Então, tô tentando trazer aqui agora, pô, um contraponto, pô. Mas tem uma outra leitura, uma outra análise, que é um Trump forte, um Trump contra o mundo, o Trump contra uma herança de uma cultura woke, um Trump que pegou anos de domínio de uma facção DG, como o senhor fala, né, que deixou os Estados Unidos do jeito que tá. Então o Trump está refazendo e com muito custo, né, ele está enfrentando o mundo, né, com todos os desafios, inclusive teve 3 atentados. Fala para mim sobre os atentados ao Trump com essa leitura, onde quem contraria o poder real acaba morrendo. E o Trump teve 3 atentados, supostamente, né? Um eu acredito 100%, os outros 2 eu tô... Quero te ouvir. Então tá. Lembre-se sempre de uma máxima milenar. Pelos frutos se conhece a árvore. Perfeito. Eu não quero saber da conversa fiada, do discurso, do que acham que é ou deixa de ser. Eu quero saber do resultado. Eu quero saber das obras. Eu quero saber dos frutos da árvore. Porque se os frutos da árvore me mostram por um lado, não faz diferença para mim a narrativa nem o discurso. Ok? Então, essas narrativas, essas construções de chapéu branco, QAnon, etc., etc., vamos ver se isso gerou realmente consequências. Bom, primeiro caso, tá? Se nós considerarmos aqui o Bush pai, o Bill Clinton, o Bush filho, o Obama, o Biden, você está falando da mesma pessoa, do mesmo grupo. Tá. Muda nada, mudou só o nomezinho do cara que botou lá, mas eles se reportam à mesma pessoa. Não faz diferença qual desses é. Aí aparece, por um processo que é normal dentro do sistema, você tem que dar sempre às pessoas a sensação de alternância de poder, porque a democracia pressupõe isso. Então alguém que se opõe ao poder, em algum momento tem que ganhar. Se você olhar para a questão do Obama, etc., ele já estava muito desgastado. Ele tinha sucedido, inclusive, o Bush filho, dizendo que ia acabar com as guerras, ganhou um prêmio Nobel da Paz e nada disso. Então entra Trump após o Obama. E o que Trump faz? Muito pouco. Por quê? Não tinha experiência nenhuma. E você vai ver essa história se repetindo em outro lugar. Um presidente, teoricamente, contra o sistema, mas inexperiente, não conhecia como as coisas funcionavam, e o Trump reconhece isso. Ele já declarou que ele, no primeiro mandato dele, ele se cercou de pessoas que depois ele descobriu eram do próprio sistema. Então você não vê no primeiro mandato de Trump uma coisa assim radical, né? Fez algumas coisas interessantes, mas depois também seguiu a cartilha. Quando houve o problema do Covid, ele foi o primeiro a propor vacinação. Aliás, o cara da Pfizer elogiou ele sobre isso, dizendo que ele tinha ganhado até um prêmio Nobel. E aí você tem ali um momento em que os meninos olham, os meninos sapeca, os DGs, olham e falam assim, esse cara não é tão previsível.
Eu gosto de fingir alternância de poder, mas o cara tem que ser previsível. Esse aí é meio esquisito. Deram uma controlada nele, botaram o Russiagate, botaram um processo de impeachment, intimidaram. Ele foi intimidado até pelo seu vice, o Pence. Tá certo? O diretor do FBI, todo mundo intimidou. E aí falaram, cara, ele é muito imprevisível. Aí Biden ganha as eleições. E vem. E aí o Biden teve um desgaste profundo. E aí novas facções DGs que surgiram, particularmente a facção DG-IA e a facção DG de Israel, porque lembre-se, Biden confrontou Israel várias vezes. Biden não apoiou Israel contra a causa palestina. Então, dois grupos, Shabbat Lubavitch e famílias que apoiam Israel, como os Adelson e outros, e os DGs da IA se juntaram para apoiar Trump contra Kamala Harris, que era Kamala, francamente, né? Então foi uma briga interna. Enquanto os DGs europeus, etc., apoiaram Biden, os DGs do Shabbat Lubavitch, das facções de Israel e da IA, apoiaram Trump. Trump sobe. E aí você começa a olhar os frutos da árvore. Volto a dizer, não quero saber do discurso, não quero saber do discurso do Biden. O discurso do Obama era maravilhoso. Se você ficasse ouvindo Obama, você ficava maravilhado. Mas tem que ver os frutos da árvore do Obama. Tá certo? Sim. Então vê os frutos da árvore. Os frutos da árvore foi o seguinte. Trump envolveu os Estados Unidos numa guerra da qual ele não está conseguindo sair, que é essa questão do Irã, contrariando sua promessa de campanha. Trump não conseguiu, até o momento, recuperar a economia dos Estados Unidos, como disse que faria, com as tarifas, com um monte de coisa. Ele confrontou, talvez isso não seja ruim, mas confrontou, dividiu e desconstruiu todas as alianças dos Estados Unidos, com a OTAN, com os europeus, né? Com a OMS, com tudo. Isso talvez não seja ruim, mas desfez. E na questão interna, sim. Ele agiu para proteger as fronteiras, ele está lá com as questões dos imigrantes, etc. Então, esse é o fruto da árvore. Esse é o fruto da árvore. Aí você diz assim, ele sofreu 3 atentados. Vou te dizer uma coisa, meu amigo. Se o sistema quisesse, é uma vez só. Um sniper das agências, não essas de 3 letrinhas, ele jamais erraria a cabeça de um homem. Ainda mais naquela distância. Jamais uma operação seria falhada daquela forma. E não precisava ser daquela forma também. E você vê claramente que era um amador. Né? Na primeira lá que raspou na orelha, o cara subiu no prédio na frente de todo mundo gritando, tem um cara em cima do prédio, tem um cara em cima do prédio. Isso é ridículo. E geralmente as operações dessa natureza são triangulares. Né? Você triangula o alvo. Não é um cara atirando. São 3 em triangulação, numa sequência específica. Então eu te garanto que em nenhum dos 3 casos foi alguém profissional. E não precisava ser daquele jeito, né? Teriam outras formas. Quando você olha o outro lado do mundo praticando, a gente vê o exemplo, né? No caso da Rússia, quando o Putin e quando a facção DG lá quer, né? Faz de formas diversas e de formas inimagináveis, né? Só que, sabe, tem uma diferença de cultural, deixa eu te explicar. Lá existe uma cultura, um ethos, de ser discreto. Então você morre de alguma causa natural, mas é um veneno que foi posto. Quando precisa se dar um exemplo, é que você morre afogado ou se joga de um prédio. Mas normalmente são causas naturais.
um infarto, entende? Só quando é necessário dar um exemplo mais amplo que se faz algo mais... Você se afoga numa praia, numa piscina. Aqui não, aqui é muito hollywoodiano, né? Hollywood está presente em tudo, né? Aqui as coisas têm que ser espetaculosas, né? Se você analisou o último atentado, aquilo é ridículo. O cara se hospeda no hotel onde o presidente vai estar. Isso. O serviço secreto ali é uma brincadeira. A atuação do serviço secreto é uma piada. Aquela proteção de não sei quantas camadas, aquilo é uma piada. Como foi quando ele tomou o tiro na orelha, a gente do serviço secreto não sabia sacar a arma do coldre. Né? Agora, você vê a prioridade do serviço secreto quem é. Quando ele tem que extraiu quem primeiro? J.D. Vance. O vice. Certo? Então, posso te garantir, com 99,9999% de certeza, que nenhum dos 3 atentados foi feito pelo poder real. Mas isso dá uma inferência que não está incomodando o poder real, então. O poder real não quer esse resultado. E aí... Tá tudo só uma observação, está tudo rodando bem. A indústria de defesa, o complexo industrial militar, ganhando milhões. As indústrias de petróleo, né, vendendo energia caríssima para a Europa. Agora vão ter um problema, por isso ele vai ser incomodado. Mas até agora, ganhando dinheiro. Complexo industrial militar ganhando dinheiro. Todo mundo tranquilo. Agora não. Porque agora é o seguinte, essa crise energética pode me dar problema. Eu quero saber a solução. Ainda que os Estados Unidos seja um grande produtor de petróleo, você sabe disso, não é? Mas começou a incomodar um tanto. E agora alguém está chegando para ele dizendo, eu quero solução. Ah, mas a minha estratégia, a sua estratégia até agora, olha só, é uma coisa assim, ó. Glauber, nada desses argumentos que você vê na internet, de torcida, de... Isso numa mesa, o cara nem para te ouvir. Ele nem para te ouvir. Se numa conversa de adulto, numa mesa de poder real, você vir com essa história dessas narrativas, o cara nem vai te ouvir. Vai mandar tirar você da mesa ou ele vai sair. O negócio é o seguinte, fatos e o que você tem de concreto para botar na mesa. O que existe de concreto é o que aconteceu. E o que existe de projeção é o que se pode fazer com o que já aconteceu. Eles não estão nem aí, falando um termo bem popular, para narrativa, para discurso, para expressões de boas intenções. Aliás, tem um outro ditado sobre isso, né? De boas intenções o inferno está lotado. Serve para nada. Então, os resultados é que dizem do que está acontecendo. Se você pega os últimos 6 anos, você vê que o mundo se transformou. E o que nós estamos vendo hoje? O que alguns já estão chamando, eu falei isso há meses atrás, podem ir lá nos meus vídeos, por isso que eles são datados, eu falei no G3, eu acho que cheguei a falar isso aqui, G3, Rússia, China, Estados Unidos. E talvez G3 mais um, no futuro uma Índia entrando nesse grupo. Hoje já tem trabalhos publicados citando G3, que é a conformação que em tese nós vamos ficar se não houver um conflito generalizado. Okay? Você não tem como desfazer isso. Não tem como agora você tirar a Rússia e a China dessa equação. E o Trump está cansado de saber isso. É por isso que ele elogia Putin, elogia o Xi Jinping. Não há como tirar China e Rússia dessa equação. Todavia, na década de 90, Estados Unidos era hegemônico sozinho, era um mundo unipolar. Mas foi deixando desconstruir por essa disputa no andar de cima e chegamos agora a essa situação de vulnerabilidade. Professor, mas
eu quero falar mais sobre isso, mas não quero perder o gancho dos atentados, né? Não vem uma ação de profissional e a mando de quem tem poder real. Então, aqueles atentados ali mostram uma outra coisa, né? Primeiro, a vulnerabilidade que está o presidente da República dos Estados Unidos da América, o Trump, né? Mostra que falha no serviço secreto, no serviço de proteção ao, em tese, o maior ativo ali daquela nação e que é a maior força do mundo. Então, mostra que não foi por profissional, não é ninguém que tem poder real. Segundo, que há uma vulnerabilidade. E terceiro, tendo a vulnerabilidade, o principal ativo não é o Trump, e sim o vice. Esse é o recado que o Putin está assistindo. Esse é o recado que a China, né, Xi Jinping, está assistindo. Por que isso? Por que tanta vulnerabilidade? E como e quem estaria tentando, então, esse atentado? São coisas ideológicas, isoladas, não vem de alguém de muito poder? Da onde isso? Qual a razão para 3 atentados em um ano? Incompetência. Veja bem, vocês sabem, devem saber, você saber também, que o trabalho de inteligência, no caso da proteção de dignitários, é um trabalho preventivo. A investigação de possíveis riscos, a investigação para detectar, encontrar alvos potenciais que possam causar risco ao mandatário é uma constante. E esses riscos devem ser anulados antes que hajam. Não adianta, num sistema de inteligência de proteção de dignitários, você agir depois que o atentado aconteceu, porque o Trump já podia estar morto. Nos 3 casos, quando acontecem, isso é incapacidade, incompetência. O próprio fato de você chegar para alguém mais sênior, né, e dizer assim: olha, o presidente do país tal sofreu 3 atentados. Primeira conclusão: a área de inteligência, de proteção de dignitários, a área do serviço que protege ele, é incompetente. Porque não poderia ter acontecido os 3 atentados. Esses riscos potenciais tinham que ter sido anulados antes de concluírem o ataque. Porque um desses ataques poderia ter dado certo, mesmo o cara sendo um amador. Porque se você olha a vida, a ficha dos perpetradores do ataque, todos amadores, todos eles sem exceção. Nenhum deles trabalhava para o poder real. O poder real jamais erraria um tiro. Pegue um sniper profissional, que vocês vão ver que um sniper profissional não erra um tiro naquela distância do primeiro atentado. Então, é incapacidade. O próprio fato, Glauber, se você chegar para alguém interno e dizer assim: um presidente tal sofreu 3 atentados, óbvio que a conclusão é que o sistema de proteção dele é falho. Porque ele não poderia ter sofrido. Esses riscos tinham que ter sido anulados antes. O trabalho da inteligência, como eu falei, é preventivo. Porque depois que o atentado ocorreu, você já falhou na prevenção. Então, essa é a questão principal. A questão principal é que há algo muito, muito errado dentro do sistema nos Estados Unidos. Muito bom. Então, assim, essa leitura que ora como o Trump está incomodando o mundo, ora como o Trump tem avançado, tanto é que ele sofreu 3 atentados, na tua leitura é uma análise errônea, né? Não se justifica. O fato de ter 3 atentados que se concluíram mostra incapacidade e incompetência. Eu vou te dar um exemplo. O Putin já sofreu não, né? Houveram vários planejamentos de atentados contra ele. E praticamente nenhum chegou à fase final.
Não tem muito tempo, a comitiva dele vinha numa avenida em Moscou, né? Ele tem um carro blindado fabricado lá. Nunca se sabe em qual, vão 2, 3 carros iguais, nunca se sabe em qual dos carros ele está. É um carro totalmente blindado. E eles vinham por uma avenida quando o sistema de inteligência fala com o motorista e fala assim, na próxima vira à direita. Totalmente fora do roteiro. Por quê? Porque eles detectaram um carro a 2 quadras na frente, onde os caras deixaram o carro, saíram do carro, duas pessoas que já estavam monitorando, não é? E aí a comitiva virou à direita e eles abordaram o carro. Os caras já tinham saído, depois eles prenderam, cheio de explosivos. Os explosivos iam ser detonados na hora que a comitiva dele passasse, ainda que ele estava num carro blindado, não se sabe em qual dos 3 carros ele estava. Isso é trabalho preventivo. O trabalho preventivo, você nem sabe quantas tentativas houve, porque elas não são nem divulgadas. Por que que não se divulga? Porque se eu ficar divulgando todas as tentativas, eu estou estimulando outros a tentar de novo. Então elas não são nem divulgadas. Mas o fato de você nunca ver... Você já viu o Putin ou Xi Jinping tomar um tiro em praça pública? Não. Nunca. Esses 3 atentados contra o Trump foram em público. Já viu o Putin lá discursando em algum lugar público e tem um atentado contra ele? O Xi Jinping? Ah, é porque ninguém quer matá-lo? Claro que quer. Tem alguns opositores, tem alguém que gostaria. O próprio sistema de inteligência ocidental tentou várias vezes. E é normal, tem que tentar mesmo. Tentou eliminar o Putin, tentou eliminar o Xi Jinping. E você não viu nenhum ataque em público. Por quê? Porque o serviço de inteligência fez um trabalho preventivo, foi lá e eliminou o alvo antes que ele consumasse o fato. Então, a simples informação de que 3 atentados se consumaram é um atestado de incompetência. Muito bom, professor. Tá respondido. Agora eu vou dar sequência em outra parte que o senhor acabou de citar, que é a divisão do mundo em 3 partes de poder. Inclusive, no final do último ano, no final de 25, o senhor esteve aqui e contou pra gente que tinha sido mudado o plano estratégico dos Estados Unidos, segurança dos Estados Unidos. Uhum. E aí indicava que teria uma atenção voltada para as Américas. Perfeito. Ali naquele momento deu 2 leituras. Ora, eu não consigo resolver os problemas do mundo mais e eu não vou arrumar problema porque eles são tão fortes demais para que eu consiga vencê-los, então vamos aqui viver em harmonia. As Américas são minhas, Estados Unidos da América dominando parte da Europa também, a Rússia pega a parte da Europa, toda aquela parte ali que a interessa, e a China, Ásia, né? Ásia, Oceania, teria essa divisão em blocos, né? Pelo menos essa foi a minha interpretação à época. E aí começa janeiro, parece que isso era uma confirmação desse plano, né, desse direcionamento, quando depois de cercar, depois de aproximar, depois de falar diversas vezes, os Estados Unidos da América faz aquela extração, entra na Venezuela, fazendo a extração contra o Maduro. E ali também davam outra sinalização para a gente, que naquele momento nós teríamos o interesse do petróleo, dos financiadores do Trump, falando mais alto, porque a Venezuela tem muito petróleo, então o interesse não é nada do narcotráfico, não é nada disso, é o petróleo. Logo depois, quando ele vai para o Irã, isso vai se confirmando. Olha, lá no Irã, novamente, interesse no petróleo. Só que agora o senhor fala, né, de uma crise energética justamente por conta dessas iniciativas de 2026, né, sobretudo o Irã.
E aí o senhor alerta, né, no vídeo 158 sobre essa crise. O senhor já citou aqui brevemente essa crise a partir de junho e julho, né? Fala sobre essa divisão do mundo, né? Esse mundo com três potências, Estados Unidos, Rússia e China, e essas ações do Trump, né? Que acabam ou deveria se conquistar esse objetivo, né? Energético, ou no insucesso, como o senhor citou, pelo fruto você vai conhecer a árvore. Quero que o senhor fale da crise energética e dessa divisão, o G3 que o senhor citou muito tempo atrás. Veja bem, quando o Trump percebe, os estrategistas dos Estados Unidos percebem que essa situação é irreversível, da participação da Rússia e da China, também como atores importantes no palco geopolítico, Trump, em dezembro, solta a nova estratégia de defesa, priorizando o hemisfério ocidental. O hemisfério ocidental ele entende como sendo as Américas, né, da Groenlândia até o Ushuaia, né, priorizando a economia dos Estados Unidos e as questões de segurança internas. Né, ele começa a botar, ele traz o foco de volta para os Estados Unidos, ok? Então, naquele momento, todo mundo percebe, e ele comentou assim, meio en passant, que não tinha mais o que fazer em relação à Rússia e China enquanto derrotá-las, ok? O peso, o preço para isso seria muito grande. Então, ele se volta para os Estados Unidos, dezembro, ok? Muito bem, em janeiro, não me lembro se foi janeiro ou fevereiro, ele faz a extração do Maduro. E em tese janeiro, né? Ele faz a extração do Maduro, e em tese por causa de petróleo, não sei o quê. Mas na verdade não é isso. A Venezuela tem a sua estrutura petrolífera tão prejudicada nos últimos anos que você, para recuperá-la, isso são palavras dos CEOs das empresas de petróleo. Mesmo que você começasse a investir hoje, você levaria 4 anos a 5 anos para recuperar a capacidade produtiva da Venezuela. Tem reservas, as maiores reservas do mundo comprovadas, mas uma coisa é ter reservas, outra coisa é extrair esse produto. Então, a questão do Maduro não está diretamente envolvida em conquistar o petróleo. É uma decorrência, um efeito colateral ao longo do tempo que pode vir a acontecer. Inclusive, Trump reuniu os principais CEOs das empresas petrolíferas pedindo que eles vão à Venezuela e invistam lá. E a maioria se recusou a fazer. Tá? Inclusive porque já tiveram seus bens expropriados pelo governo anterior e não querem correr o mesmo risco novamente. Eles se negaram a voltar a investir lá maciçamente. E voltando a esse tema, se começassem a investir hoje, o resultado seria colhido dentro de 4 ou 5 anos. A extração do Maduro está ligado à política para o hemisfério ocidental, retomar o hemisfério ocidental. O Trump e aqueles que estão lá na estratégia olharam para o hemisfério ocidental, volto a dizer, entenda-se hemisfério ocidental as Américas, tá certo? E perceberam que a maior parte, ou uma parte relevante dos países das Américas, está dominado por narcotráfico, crime organizado e também governos de ideologia de esquerda. Não é possível aos Estados Unidos retomar o hemisfério ocidental sem conseguir a colaboração desses governos de esquerda que estão sendo apoiados em grande parte por esse crime organizado, segundo tem sido colocado em todos os lugares. Então, ele percebe que primeiro ele precisa fragilizar, derrotar, se possível, o crime organizado e o narcotráfico. Vocês veem que desde o primeiro dia dele, ele ataca isso, inclusive em relação ao México, não é? Porque ele sabe que a fonte de poder e dinheiro está ali. E aí
ele começa a montar, não ele, né? O sistema deles lá, que está trabalhando com ele, a parte dele,